Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula na programação de quinta e o assunto de hoje são os métodos pop, push, shift e unshift. Antes só de começar, não esqueça aí de clicar no inscrever-se, né? No botãozinho que está aí embaixo para poder inscrever no canal e dar um apoio e dar uma moral aí para a gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos seguir o nosso caminho aí. Esse aqui é o exemplo que a gente usou na última aula, estou sempre mantendo aqui para mostrar para vocês que eu não estou usando uma sequência, né, para ver que a gente está trabalhando exatamente com os mesmos arquivos para que você possa utilizar. O que eu recomendo para vocês é cada vez que vocês montarem um exemplo, que vocês criem um documento diferente para que vocês tenham todos, né? Eu estou apagando porque eu não preciso mais desses documentos. Mas vamos lá. Todos os métodos que nós vimos na introdução desse vídeo são métodos que a gente vai trabalhar com vetores. Tá? Tanto pop, push, shift e unshift são métodos utilizados para isso. Eu vou criar aqui um vetor e vou cadastrar aqui três itens, três objetos que pode ter na casa aí de algumas pessoas. Por exemplo, vou colocar aqui cadeira, vou colocar aqui TV e vou colocar aqui sofá. Deixa eu nem ser objeto, né? Mas vamos lá. Então eu cadastrei três aqui. E eu vou utilizar aqui o primeiro comando que vai ser o pop, tá? Então eu vou colocar aqui v.pop. Antes só de utilizar o pop, tá? Eu vou botar ele como comentário só para a gente ver que esses itens estão sendo exibidos no console.log, tá? Fiz aqui meu comando, salvei com Ctrl S, aquele macetinho bacana, e executei, tá? Executei, ele está mostrando a cadeira, TV e sofá. Então aqui eu vou utilizar o primeiro método, que é o pop, tá? O que vai acontecer quando eu utilizar o pop? Se eu só executar não vai acontecer nada, mas eu vou dar aqui um console.log e ele vai fazer sequencialmente, como eu expliquei lá no início da matéria, né? Tem os três itens aqui, ele vai escrever os três, depois eu dei um console.pop. Então quando eu executar, ó, ele colocou cadeira, TV e sofá, que são esses três. E quando eu coloquei o v.pop, ele excluiu o último item do meu vetor. Ele tinha aqui o sofá, ele excluiu e deixou só cadeira e TV. Se eu coloco o pop de novo, ele vai excluir também a TV. Vou salvar aqui e executar. Então ele está dando console três vezes. Ó. Primeira vez ele tem todos os itens. Coloquei o pop, ele removeu o último. E coloquei o pop de novo, ele removeu o último, que era a TV. Então o pop, tá? Ele apaga o último registro do vetor, ok? Vamos seguir aqui, vamos utilizar agora o comando push. Deixa eu apagar isso aqui e vou colocar aqui. Só que o push, dentro dele, eu tenho que escrever algum item, tenho que escrever alguma coisa. Então vou colocar aqui, mesa, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Salvei, executei. Agora olha só, ele adicionou a mesa no final do meu item, tá? Então o comando push, ele adiciona um registro na última casa do vetor. Beleza? Então, bem simples, né? Por enquanto. Vamos utilizar agora o comando shift, tá? O shift, eu vou apagar o valor que está aqui. Tá? O shift, ele vai simplesmente apagar o primeiro registro, né? Então, nós temos aqui cadeira, TV e sofá. Quando eu utilizar o shift, ele vai apagar a cadeira. Só para testar aqui, ó, cadeira, TV e sofá. Coloquei o shift, ele apagou, tá? Então ele tem esses três itens, exibiu os três, o shift foi lá e deletou a primeira casa. Então vou botar aqui. Tá? E o unshift, ele adiciona, só que adiciona na primeira casa. Então vou colocar aqui a mesa. Vocês vão reparar que a mesa agora vai vir antes da cadeira. Vamos testar aqui, vou executar, tá? A mesa colocou aqui. Eu tenho clicado nesse botão aqui que ele serve para limpar a saída, né? Para ele poder ficar limpinho aqui, para a gente não ter que ficar rolando toda hora para baixo. Então eu coloquei aqui a mesa e ele apareceu lá no começo.
Então são esses 4 comandos aí, dá pra gente fazer uma série de coisas aqui, né? Dá pra gente trabalhar bem com os vetores adicionando e removendo. Existe um comando que a gente pode até utilizar ele pra gente fazer isso aqui tudo com um comando só. E é um comando que a gente vai ver aí nas próximas aulas, tá bom? Adiciona registro na primeira casa do vetor. Aí você já pode começar a fazer uma mistura aqui, tá? Vamos fazer um item aqui, vamos fazer um trabalho aqui misturando função com esses 4. Tá? Eu vou deixar isso aqui comentado aqui um pouquinho e vou apagar o conteúdo que está aqui dentro. Vou criar aqui uma função add, que é para adicionar, né? Então se quiser escrever adicionar também não tem problema nenhum. E vou botar aqui uma variável x. É bom que a gente já treine um pouquinho também da função passagem de parâmetro. Então vou colocar aqui v, vai ser o meu vetor, ponto. Se eu quero adicionar no final, eu utilizo push. E vou colocar aqui o valor de x. Fiz aqui um comando para poder adicionar. E eu vou criar aqui o meu vetor, let v, e vou botar aqui 2 times de futebol. Então vou colocar aqui Real Madrid. Vou colocar aqui Barcelona. Fiz uma adição de 2 aqui. Agora eu quero adicionar mais um time ali. O que eu posso fazer? Ou eu coloco aqui, né, v.push e coloco o nome do time de futebol. Ou então, se eu quiser utilizar a minha função, eu posso colocar aqui, ó, add, que é o nome da minha função, tá? E aqui dentro eu coloco um valor para um time. Por exemplo, eu coloquei aqui Milan. Adicionei mais um time aqui. Deixa eu dar um console.log. Ele, quando exibir, ele vai ter que exibir os 2 times que já estavam, mais o Milan lá no final. Deixa eu limpar, executei. Milan veio aqui para o final, tá? Aí aqui você pode criar funções para poder adicionar os valores aqui à vontade, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Um abraço para vocês, até a próxima aula aí. Espero vocês aí para a gente ver mais itens aí importantes aí do nosso JavaScript moderno. Até mais.